Copa do Mundo de 1998, ela foi disputada na França, a campeã foi a França e o vice foi o Brasil. A escolha da sede da Copa de 98 não caiu facilmente no colo da França. Ela disputou com a Suíça e com o Marrocos o direito de sediar a competição. A Suíça foi a primeira a desistir, não quero, é muito alto o valor para fazer a competição, e o Marrocos ficou disputando até a final com a França, até que a França foi a escolhida para sediar a Copa de 98. Nas eliminatórias não tivemos muitas surpresas, todas as seleções grandes, vamos dizer assim, grandes, participaram. O único desfalque ficou por conta do campeão mundial Uruguai, que ficou fora. Essa também foi a primeira Copa que foi disputada no formato de 32 seleções, que deu uma enxada na competição. E já vamos falar do mascote, esse personagem feio que está aqui. Eu gostava dele. Eu achava ele feio pra cacete. Eu pintei ele na rua da minha avó. O Futix é um símbolo da França, ele foi escolhido o nome dele, Futix, por causa de futebol, e o X é de Asterix. O Asterix e o Obelix são personagens muito famosos, né, na França, as histórias em quadrinhos, então eles quiseram homenagear o galo e o Asterix. E o futebol. E o futebol. É o mais importante aqui. A França, que jogava em casa, mostrou ser um elenco experiente, sólido, coeso e na primeira fase não teve dificuldades em vencer os seus 3 jogos. Já na fase de mata-mata, pegou um perrenguezinho ali, eliminou o Uruguai na morte súbita, eliminou a Itália também na prorrogação e teve seu desfecho com 3-0 em cima do Brasil na final que todos nós nos lembramos. E o artilheiro da Copa do Mundo de 98, poucos vão lembrar por ele não ter muito holofote, não foi o Zidane, pelo incrível que pareça, nem o Ronaldo. O artilheiro da Copa do Mundo de 98 foi Davor Suker, atacante da seleção da Croácia. Ele anotou 6 gols, sendo que a maioria foi a partir das oitavas de final. Gols importantes contra a Holanda, a Croácia, no caso, venceu parou na França nas semifinais, mas ele anotou gols em quase todos os jogos. Foi um grande jogador e ajudou a Croácia nessa campanha. E o craque da Copa, como é de praxe, parece que a FIFA ela escolhe antes da final, né? E acaba dando esses micos aí. O Zidane fazendo 2 gols na final de Copa do Mundo e decidindo o jogo não foi o craque da Copa. Impressionante. Quem foi o craque da Copa foi o Ronaldo Fenômeno. Fez uma Copa, de certa forma, boa, fez 4 gols decisivos também. Mas quando mais esperava dele na final, teve aquele mal súbito, aquela história que ninguém hoje ainda sabe o que aconteceu de fato. Ele jogou muito apagado, aquém do que poderia jogar, e ficou com a bola de ouro da FIFA como o melhor jogador da competição. A seleção brasileira, treinada na época por Zagallo, teve uma campanha mediana. Ela teve 4 vitórias, 2 derrotas e um empate. A derrota, obviamente, para a França, mas uma derrota que ninguém lembra é a derrota para a Noruega na primeira fase por 2-1. Marcou bastante essa derrota, por sinal. A derrota na final foi muito mais marcante, né? Só foi apagada depois do 7-1. E o empate foi contra a Holanda nas semifinais, que venceu nos pênaltis. E talvez a maior decepção dessa Copa não foi o Brasil, foi a Alemanha. A Alemanha ela tinha ganho a Euro 2 anos antes, de 98 e 96, e se esperava muito da seleção alemã. A seleção alemã passou bem na primeira fase, com 3 vitórias, só que parou numa surpresa novata em Copas. A Croácia meteu 3-0 nos alemães e eliminou a grandiosa seleção alemã. Vamos falar agora da final da Copa do Mundo de 98, que foi algo que me marcou muito, não sei se marcou você também, porque era a que eu tive a mais consciência mesmo. A de 94 não tinha tanta, não gostava muito de futebol. Mas essa, eu tinha muitos ídolos lá que eu curtia, né, na seleção brasileira. Não sei pra você, mas pra mim foi um desastre aquela final. Sim. Nossa. Acho que como você falou, era que a gente já acompanhava o futebol com os clubes, Campeonato Brasileiro. Via muitos jogadores que víamos jogar nos clubes no Campeonato Brasileiro. Naquela época não era tão internacional o futebol, em que os craques estavam todos jogando fora. A gente via muitos jogadores jogando no Brasil ainda. E foi realmente uma tragédia. A gente não esperava. Acho que o Brasil tinha uma seleção melhor que a da França. E foi uma massacre, porque aqueles 2 gols de cabeça do Zidane, praticamente iguais, calaram a boca de todo mundo. Porque eram gols que ninguém espera, 2 gols de escanteio iguais praticamente, o cara cabeceando do mesmo jeito, pô. Foi uma pane geral, um escanteio sem marcação, deixou o principal jogador francês fazer esses gols. E no finalzinho o Petit
numa No arrancada no contra-ataque contra-ataque, besta, né? fez o terceiro e acabou com todo o sonho do brasileiro de ser penta naquele ano. E o Ronaldo, que a gente já falou que foi a decepção, mas eu lembro como isso não parava de passar na TV, é como o Neymar ultimamente passa só na TV. Que o Ronaldo tá doente, não sei o que, o Edmundo ia jogar, mudou de ideia, vai jogar, e foi essa desgraça. Eu lembro que na escalação pré-jogo mostrou a lista dos jogadores relacionados e tava o Edmundo como titular, né? Parece que de última hora o Ronaldo falou, não, tô bem, vou jogar, e não tava bem, né? Era claramente ele não tava bem. Até hoje há mistérios do que realmente aconteceu nessa final. Muito diz do que não diz e a gente não sabe realmente a verdade. E muitas foram as novidades adotadas para a Copa do Mundo de 98, no sentido de regras novas. A principal é o gol de ouro ou morte súbita, que foi adotado para os jogos de mata-mata a partir das oitavas de final. Que se terminasse empatado, o jogo iria para a prorrogação, quem fizesse o primeiro gol eliminava o adversário. É uma forma bem dramática, né? Muito injusta às vezes. Cruel. E acabou sendo abolida Copas depois. Sim. Outra novidade foi a questão do impedimento passivo. Muitas vezes o jogador ficava lá na banheira, a bola voltava para o seu campo de defesa e por um motivo ou outro a bola já voltava para o campo de ataque em que ele estava em posição de impedimento. Se ele não participasse da jogada, se ele se recusasse a ir em direção à bola, ele não seria detectado como impedido. Outro jogador partindo de trás da linha da bola poderia normalmente seguir a jogada. E outra novidade que também foi bastante interessante na época, quanto à disciplina, que um jogador que entrasse com um carrinho violento por trás em outro jogador, ele seria automaticamente expulso. Ele não receberia o amarelo e não era vermelho direto a Deus. Isso, eles tomaram essa medida, para quem não lembra, que o Michel Salgado, jogador do Real Madrid, entrou de forma violenta no Juninho Paulista. Juninho Paulista ficou de fora da Copa do Mundo por causa dessa entrada violenta, rachou a perna do cara e não foi expulso. Acho que nem a amarelo ele levou na época, então eles tomaram essa medida por causa disso. Outra medida que perdura até os dias de hoje é a questão da placa dos acréscimos. Anteriormente o juiz, por conta própria, definia os acréscimos e ninguém sabia quantos minutos ainda teríamos de jogo. A partir da Copa de 98 a placa é erguida e todos no estádio, na TV, ficam sabendo, 3, 4, 5 minutos de acréscimo. E o jogo que teve uma certa aura de tensão foi a partida entre Estados Unidos e Irã. Eles têm uma questão histórica que eu não vou entrar em discussão, mas havia estavam falando demais sobre essa partida. Só que aconteceu totalmente o contrário, o pessoal achou que ia ser violento e tal, não. Ou eles trocaram flores, abraços antes da partida e acabou com um jogo muito interessante com vitória do Irã de 1-0. O goleiro alemão Lothar Matthaus foi um recordista na história das Copas. A Copa de 98 nada mais nada menos foi a 5ª Copa do alemão. Ele também acumulou 25 partidas em Copas, 3 finais seguidas e um campeonato mundial. E na Copa de 98, Dunga e Tafarel se tornaram recordistas em partidas em Copas do Mundo pela seleção brasileira. Foram 18 partidas feitas. E outro fato interessante, é ligado ao Brasil, mas não à seleção brasileira, é o técnico Parreira. Ele era o técnico da seleção da Arábia Saudita e foi o primeiro técnico a ser demitido no meio da Copa do Mundo. Ele fez 2 partidas, 2 derrotas, demitiram o cara. O Golden Goal, novidade na Copa, morte súbita, o gol de ouro, pela primeira vez foi colocado na Copa como uma regra válida. E o primeiro a marcar o Golden Goal foi um jogador campeão mundial, foi Laurent Blanc, o zagueiro francês, fez o gol na vitória na prorrogação contra os paraguaios e o goleiro do Paraguai era José Luis Chilavert. E a Itália pode pedir música no Fantástico. Ela perdeu na Copa de 98 pela 3ª vez seguida, foi eliminada nos pênaltis em 90 pela Argentina, 94 Brasil e em 98 pela França. E a Croácia, estreante em Copa, como já dissemos, ela eliminou a campeã mundial a Alemanha e obteve o honroroso 3º lugar, assemelhando-se muito a Portugal, que na sua estreia em Copas também 66. Conseguiu um 3º lugar muito comemorado. 98 também foi a primeira Copa do Mundo da Jamaica, treinada pelo técnico brasileiro René Simões. E um dado interessante quanto à tecnologia, na Copa de 98 é que era uma época já de internet, as pessoas já tinham computadores, não eram os computadores potentes de hoje, mas já tinha internet, não tinha rede social, então a pessoa não entrava no Facebook. Windows 98, É, aquelas nuvens. Exato, era muito bizarro.
E o site da FIFA era o único lugar de notícias, né, para a pessoa entrar e ver notícias da Copa do Mundo, teve 1 bilhão de acessos durante o Mundial. Um recorde realmente. E outro fato interessante quanto à tecnologia envolve hackers. Sim, já existiam hackers nessa época. E eles invadiram o site da CBF e jogaram um boato que até hoje se discute de que cada jogador brasileiro teria recebido 570 mil dólares para perder para a França a final, e em troca o Brasil sediaria a Copa de 2002, fato que não ocorreu. Daniel Passarella fez uma exigência aos jogadores argentinos e essa exigência acabou deixando 2 craques argentinos fora da Copa. Canidia e Redondo não aceitaram essa exigência do técnico Daniel Passarella. Qual a exigência era? Não, qual será? Eles não podiam entrar de esmalte? Não. Teriam que cortar os cabelos, ele não gostava de cabeludos. O Batistuta, que era cabeludo, assumido cabeludo, sempre que você remete a Gabriel Batistuta, você lembra dos longos cabelos de Gabriel Batistuta, foi o único que aceitou cortar as madeixas e foi para a Copa. Esse foi nosso especial Copa do Mundo de 1998, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de curtir nosso canal, inscrever-se e até mais. Ele simbolizava um animal que tinha muito na França, né? Não tem muito galo na França. É um símbolo do país, caralho. Tem até no símbolo da Federação Francesa de Futebol um galo, caralho. É isso. Tinha muito, eles andavam por Paris, um galo ali embaixo da Torre Eiffel. Esse Futix. É difícil, pô.